Junta-se a nós à distância o advogado Pedro Proença. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eduardo. Podem estar aqui em causa crimes de gravidade, com molduras de muita gravidade e com molduras penais efetivamente grandes. Relevantes, sim, eu diria, sobretudo naquilo que pode ser e se confirmar a existência, inclusivamente, de situações em que há ofensas à integridade física e crimes associados ao roubo de património de pessoas que foram vítimas do comportamento destes indivíduos, que pode, obviamente, não só qualificar essas ofensas à integridade física, na medida em que podem estar associadas, e é isso que está, obviamente, esta investigação da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo da PJ está a fazer, que podem estar, obviamente, associadas a questões ideológicas ligadas ao ódio, ao incitamento à violência contra etnias e contra raças. E, obviamente, que aqui também há sempre, Eduardo, para além dessa perspectiva de existirem aqui crimes cujas molduras penais são ainda mais graves que o crime de incitamento ao ódio, estarem aqui crimes, lá está, a ofensa à integridade física qualificada e danos e até roubo, que podem, obviamente, ser associados aqui à questão da associação criminosa, e eu chamo aqui a atenção. Algumas dificuldades em conseguirmos ouvir o raciocínio de Pedro Proença, o advogado do NAU, que nos explicava. Pedro Proença regressa ao contacto novamente, que de facto pode estar aqui em causa um outro tipo de crime que pode agravar tudo isto, creio que era isso que iria dizer, e que tem a ver com a associação criminosa. Sim, aqui basicamente o que eu estava a dizer é que, além da questão do incitamento ao ódio, que só por si é um crime obviamente grave, há também aqui a associação à prática de atos de violência e até danos e roubo contra património de vítimas do comportamento destes indivíduos. Agora, o que a Polícia Judiciária está a fazer neste momento é basicamente procurar aqui um padrão criminológico que é frequente e que está muito associado àquilo que é um escrutínio cada vez maior das claques organizadas. E aqui, obviamente, há indícios de que há aqui alguns elementos que estarão associados a um núcleo de uma determinada claque organizada, e é importante aqui explicar que as claques organizadas só por si não são a origem, mas são estruturas de oportunidade, isto é, são locais onde determinados indivíduos que constituem um determinado núcleo aproveitam a estrutura da claque para, no fundo, utilizar essa estrutura para a prática de crimes de ódio e de crimes de índole ideológica, como está aqui em causa. Ora, se a Polícia Judiciária, eu penso que um dos principais objetivos será comprovar que há aqui uma estrutura organizada na prática destes crimes, obviamente que já estaremos aqui a falar da associação criminosa. E aqui já tiramos, então, para patamares, em termos de moldura penal muito mais elevados até do que o simples crime de incitamento ao ódio ou até os crimes que envolvem violência física. E aqui há um aspecto determinante. Importa referir que de facto, ainda não haverá uma comunicação oficial por parte da Polícia Judiciária, mas o Correio da Manhã noticia que, de facto, há elementos associados à claque de futebol Super Dragões, mas também da claque do Sporting Juventude Leonina, que estarão a ser incluídos nestas investigações. Também não é conhecido ainda o número de detidos. Há informação de cerca de 30, creio que 34 arguidos. Enfim, um número bastante elevado e que poderá aumentar nas próximas horas. Sim. Aliás, é natural que esse número aumente, porque normalmente nestas diligências de busca e apreensão, com vista também à detenção, há mandatos de detenção de determinados indivíduos, podem aparecer outros elementos, nomeadamente associados ao tráfico de estupefacientes ou à posse ilegal de armas. Como já aconteceu noutras operações. Já aconteceu neste tipo de operações e, portanto, é muito provável que estes indivíduos, hoje, se forem detidos e presentes a um juiz de instrução, sejam presentes com um leque de crimes que vai muito além do incitamento ao ódio, que vai até além da participação em atos de violência, pode até estar envolvidos depois na posse de armas ilegais e de outros elementos que possam até engrossar a lista de crimes. O que é que eu quero dizer com isto, Eduarda? Quero dizer que a probabilidade destes indivíduos poderem ser, alguns deles, lhes ser aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, é de facto muitíssimo elevada,
atenta até a perturbação da ordem pública, o risco de continuação da atividade criminosa e a perturbação do próprio inquérito que está em curso. E, portanto, deixar aqui bem claro, não está aqui em causa uma perseguição a claques desportivas. Volto a dizer, as claques organizadas não são a origem deste problema, são sim estruturas de oportunidade, onde se infiltram indivíduos que aproveitam o caráter organizado destas estruturas para, no fundo, recrutar e mobilizar determinados indivíduos para a prática de crimes inaceitáveis, como é o incitamento ao ódio e a perseguição por razões rássicas ou com propósitos nacionalistas. E, portanto, à partida, é um padrão muito conhecido da Polícia Judiciária. Estes indivíduos estão, obviamente, monitorizados. Os núcleos duros destes indivíduos que pertencem a estas estruturas organizadas estão monitorizados, e muitas destas iniciativas e destas ações são perceptíveis inclusivamente pela simples análise de fontes abertas, como a organização deste tipo de eventos nas redes sociais. E, portanto, à partida, não me admirava que o número de detenções hoje ultrapassasse as 30, não quer dizer com isto... Fosse semelhante ao número de arguidos, que nem sempre acontece. Corresponda depois ao número de arguidos, mas há certamente aqui um núcleo duro de indivíduos que vai ser sujeito à medida de coação mais gravosa, ou que pode ser sujeito à medida de coação mais gravosa, na medida em que há aqui um cocktail de crimes muito graves, Eduardo. E parece-lhe que é seguramente uma investigação que dura há largos meses por parte das autoridades, e também que tipo de recolha de provas é que estarão as autoridades, os inspectores da Judiciária, a tentar fazer agora nestes mandados de busca, nestas diligências de hoje? Que é preciso comprovar de forma sólida a tese da acusação, até para a detenção, se confirmar. Eduardo, eu diria que nós até nem sequer podemos falar em termos técnicos no plano da investigação, numa investigação isolada a estes casos em concreto. Há determinados eventos, como aconteceu, por exemplo, em Aveiras, com um ataque a um indivíduo de origem indiana, e há outros eventos que, no fundo, fazem acionar o gatilho da ação em termos de investigação e que se concretizam depois em detenções e em buscas. Este tipo de comportamentos é monitorizado permanentemente. A Polícia Judiciária, através desta unidade, está obviamente em permanente contacto e cooperação com estruturas de informações, como o Serviço de Informação e Segurança, com a própria PSP, com a própria GNR, no sentido de haver uma monitorização. Sempre que há necessidade de haver uma intervenção, já há, no fundo, um catálogo de indivíduos que estão, obviamente, sob interesse da segurança interna e que são acompanhados muito de perto. Ora, o que é que a Polícia Judiciária quer hoje? Quer, obviamente, confirmar por exemplo, apreensões de telemóveis, apreensões de equipamento informático, que efetivamente os indivíduos que são alvo desta ação partilharam entre si informação e comunicações para a organização destes eventos criminosos. E, portanto, a apreensão aqui, uma das primeiras prioridades, será, obviamente, apreender telefones, será apreender computadores e tentar perceber, obviamente, aquilo que já está monitorizado para trás, se são estes indivíduos que muitas vezes aparecem com nicknames nas redes sociais e nas plataformas de comunicação, se são estes indivíduos efetivamente que estão por trás dos eventos que ocorreram ou que estão associados a este tipo de prática criminosa. E, portanto, a prova será com certeza muito baseada nesse tipo de elementos. Agradeço, Pedro Proença, as explicações. Ajuda a compreender melhor esta investigação. Bom dia.